quero mais uma vez saudá-los com a paz do Senhor. Eu sei que nós já estávamos em pé há bastante tempo, mas eu gostaria de pedir que você, mais uma vez se colocando de pé, abrisse a sua Bíblia na carta aos Hebreus, capítulo de número 13, por favor. Hebreus, capítulo de número 13. Ontem eu tive um dia extremamente difícil, irmãos. Talvez não diferente do seu também. E eu fui dormir muito tarde mesmo. Mais do que o normal. Na esperança de que eu, com aquele cansaço físico, emocional, enfim, que eu poderia deitar e iria amanhecer o dia, acordar lá para as 8 horas da manhã. Mas quando foi 4 horas da manhã, eu abri os olhos. E a minha cabeça doía mesmo, de cansaço emocional. Não era físico. O físico muitas vezes é só uma consequência do que a mente prospecta para o corpo, elabora no corpo. Eu disse: Deus, fala comigo, Senhor. Então eu peguei a minha Bíblia e abri em Hebreus capítulo de número 13 e meus olhos foi certinho no versículo 8. Abra a sua Bíblia, Hebreus 13, versículo 8. Diz assim a palavra de Deus: Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e eternamente. Amém. Tome assento. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Aleluia. O ser humano, ele está em constante mudança. A grande questão é que nem sempre estamos mudando para melhor. Às vezes, Vini, estamos mudando para pior. Alguns de nós olhamos para o nosso passado e nos lembramos de como nós éramos em algum momento da nossa vida. Quem nunca se parou pensando no passado assim: caramba, naquela época era tão bom. Poxa, quando eu vivia daquele jeito era tão maravilhoso. E aí, falando aqueles que seguem Cristo, quantas vezes nós não olhamos para trás e lembramos de como nós fazíamos a obra de Deus, a motivação que tínhamos, o desejo, a vontade, o ímpeto. Não tinha tempo, não tinha horário, bastava o pastor chamar que as ovelhas estavam ali. Eu lembro de um tempo que quando se falava vamos para o monte orar, não cabiam os carros, muita gente ia andando, ou pegava ônibus, se juntava para pegar o táxi, porque queriam estar no monte. E tudo que nós pedimos para aquele que estava liderando a oração não parasse, que pudéssemos amanhecer até ver o raiar do sol na presença de Deus. Eu lembro do tempo que quando a gente ia cantar os hinos da harpa, era um momento de coro na igreja. Quantas vezes a gente não se pega lembrando de como nós éramos dedicados no reino, quando nós fazíamos a obra, quando nós tínhamos um olhar para o nosso chamado diferente, quando a gente olhava para a nossa vocação no reino e pensávamos assim: Deus me chamou para fazer isso, que privilégio que eu tenho. Mas o tempo foi passando e as coisas vão mudando. E nem sempre muda para melhor, às vezes muda para pior. Às vezes essas lembranças, elas são dolorosas no coração de alguns, porque o que estão vivendo no agora é muito diferente do que viveram no passado. Era aquela história que eu já ouvi muito: eu era feliz e não sabia. Em Apocalipse, no capítulo 2, no versículo 4, Jesus dá um alerta para nós, que de alguma forma olhamos para o passado,
fizemos, fomos, experimentamos coisas gloriosas, mas deixamos isso se apagar. E ele diz o seguinte: tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e pratica as primeiras obras. Quando não brevemente a ti virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Muitas coisas mudam para pior. Na vida, ela caminha sempre para frente, e a única forma de nós experimentarmos o futuro é mantendo em nós uma esperança de que dias melhores virão. Mas às vezes as coisas que estavam no passado são melhores do que as coisas que estão vivendo no presente. É assim ou não é, senhores? É. Já outras pessoas olham para o passado e elas pensam assim: Marcos, graças a Deus que eu estou vivendo o meu presente. Porque olham para o passado e dizem assim: caramba, olha de onde eu vim, olha de onde eu saí, olha quem eu era, olha o que eu vivi. Era uma vida triste, era uma vida de prisão, era uma vida de droga, era uma vida disso, era uma vida ruim, era um casamento infeliz, era seja lá o que for. Você olha para o passado e diz assim: meu Deus, mas quando Jesus entrou na minha vida, tudo mudou. E você dá glória a Deus por isso, porque percebe que algo mudou para melhor na sua vida depois que ele entrou. E aí a gente olha para o presente e diz assim: graças a Deus que o meu presente me mantém vivo, a esperança de que o meu futuro será melhor do que o que eu já estou vivendo. Porque de onde eu vim, ou o que eu fui, ou aquilo que eu passei, graças a Deus eu mudei para melhor. E glória a Deus. Com Deus tudo é diferente, irmão. Eu quero que você ouça o que eu vou dizer nesta noite. Com Deus tudo é diferente. E Deus ministrou isso no meu coração nessa noite, porque às vezes a gente precisa, não importa o quanto de tempo de crente, de cristão que você tenha, de servo que você tenha, de seguidor de Cristo que você tenha, tem algum momento na sua vida que não importa o conhecimento que você tenha sobre Deus e de Deus, você vai precisar correr para a fonte, que é o Espírito de Deus, e assim: eu não tenho o que fazer, ou eu não tenho o que pensar, fala comigo, Deus. E curiosamente, o Deus da grande teologia, do profundo conhecimento, da sabedoria infinita, ele pega um versículo e ele expõe para você a visão de si mesmo, e você diz assim: meu Deus, que Deus grandioso é esse que eu sirvo, aleluia. Com Deus tudo é diferente, não há incertezas, não tem essa de como é que será que vai ser o amanhã. A Bíblia fala que Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Mas o que a Bíblia quer dizer com isso? Esse texto, você pode ler capítulo 13 de Hebreus inteiro. Você vai ver esse texto caindo de paraquedas. Existem alguns momentos na Bíblia, e não é só nesse capítulo, alguns capítulos no Antigo Testamento aconteciam isso, que é o quê? O escritor que estava inspirado pela rua, pelo Espírito Santo, quando ele estava escrevendo a carta, o livro, seja lá o que for, quando ele estava escrevendo, o Espírito de Deus pingava do nada, no meio de um contexto, uma coisa que parecia sem contexto. Esse versículo 8, ele não cabe no capítulo 13. Se você ler o capítulo 13, você vai ver vários ensinos dogmáticos do escritor aos Hebreus, e ele é enfático. Ele vai falar da liderança, ele vai falar da importância de ser guiado por essa liderança, da importância de cuidar da liderança, e no meio do capítulo, do nada, ele vira e diz assim: e Jesus é o mesmo hoje, ontem, eternamente. Você lê e diz assim: o que tem a ver com o que ele está falando? E aí vários autores
autores tentaram exprimir a Bíblia para poder ver se conectava esse versículo em alguma coisa do capítulo 13, e por mais esforço e beleza que tivesse naquilo que eles estavam compondo como teologia, ainda assim ficava descontextualizado, porque esse verso é um dos versos, assim como em outros casos da Bíblia, em que Deus pausa para falar em todos os momentos da vida com aqueles que estiverem lendo. Como eu disse para você, eu acordo 4 horas da manhã e digo: Senhor, fala alguma coisa comigo. Abre Hebreus, eu vou para Hebreus, eu abro o capítulo 13, que é o último capítulo, meus olhos vão no versículo 8, eu li o versículo 8, eu disse: deixa eu lembrar do que é o contexto do versículo 8, eu fui ler o contexto, digo: não tem contexto, eu fui ler o antes, não conecta, eu fui ler o depois, não conecta, aí eu entendi que Deus tem umas maneiras diferentes de falar, e uma das coisas que eu entendi, é que de fato, apesar de eu estar em constante mudança, ou para melhor ou para pior, você está em constante mudança, para melhor ou para pior, Deus, Ele é imutável, Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre, aleluia. Isso é maravilhoso. Idealizar e imaginar e entender o que este autor estava tentando expressar no meio de textos que falam sobre liderança, sobre dogmas da igreja, sobre como a igreja deveria se comportar. Ele lembrar quem estava escrevendo que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Ele está me ensinando coisas profundas sobre este Deus, e eu quero com você navegar na Bíblia nesta noite, entendendo um pouco do Deus que era, do Deus que é, e do Deus que será sempre Deus na minha e na sua vida, aleluia. Quando eu olho para a palavra de Deus e eu vejo a Bíblia falando que Ele é o mesmo ontem, eu tenho que me voltar para o passado, olhar para o passado deste Deus, para a revelação deste Deus no passado, tentar enxergar por que o autor estava dizendo que Ele é o mesmo do passado. Mas quem foi Ele no passado? Quem foi este Deus no passado, para eu saber quem Ele é hoje e quem Ele será amanhã? Quando você ler o livro de Êxodos, você vai ver uma das histórias mais incríveis da Bíblia. Êxodos capítulo 14 vai contar uma das histórias mais maravilhosas e sobrenaturais. A Bíblia fala que por 400 anos Israel estava escravizada no Egito. E escravos no Egito, passando todo tipo de necessidade, fizeram o que todo crente, todo cristão tem que fazer quando o negócio arrocha. Dobraram os joelhos e começaram a clamar: Senhor, levanta um libertador. Deus levanta Moisés. Como nós acabamos de cantar, Deus se revela a Moisés no deserto através de uma sarça, levanta ele como libertador. Ele chega diante de Faraó, confronta o homem mais poderoso da terra naquela época. Ninguém era mais poderoso do que Faraó, não tinha nenhum exército mais forte do que o dele, ele era o cara. E diz a Bíblia que ele confronta Faraó e diz: deixa o meu povo sair. E depois de 10 pragas que você já conhece, Faraó então permite que Israel se vá. Mas quando Israel chega diante do Mar Vermelho, o mar que tem na sua profundidade mais rasa 500 metros de profundidade, na sua profundidade mais profunda, ele chega a 2.500 metros. O lugar mais raso para se atravessar tem 400 metros mais ou menos de largura e 500 metros de profundidade. Meu irmão, o prédio mais alto de São Luís, que deve ter uns 50, 60 metros, caberia dentro dele e mais uns 5 ou 6 ou 7 ou 8 ou 10 em cima, na profundidade mínima do Mar Vermelho. E quando eles olham para o Mar Vermelho diante deles, eles param. E todo mundo para dar aquela descansada. E aí o que é que vai acontecer agora? Só que eles olham de longe, uma poeira se levantando, e o bramido de vários carros vindo, e eles percebem: é Faraó que está vindo nos perseguir.
Eles entram em desespero. E diz a palavra de Deus que eles começam a dizer para Moisés: Moisés, nós vamos morrer agora. Atrás está o exército de Faraó, preparado para nos aniquilar. E diante de nós há um mar intransponível. Nós não temos para onde ir. Nós vamos morrer aqui. Aí a Bíblia diz em Êxodo capítulo 14, versículo 15, que quando Moisés clama ao Senhor, então disse o Senhor a Moisés: olha que coisa linda, por que clamas a mim? Diz aos filhos de Israel que marchem. Peraí, mas como assim que marchem? Só quem marcha é exército, meu irmão. Só quem marcha é soldado, meu irmão. Ser humano não marcha, quem marcha é exército. E a Bíblia fala aqui no versículo de número 15: então disse o Senhor a Moisés: porque clamas a mim, diz ao povo que marche, e tu levanta a tua mão e estende sobre este mar, fende-o, para que os filhos de Israel passem no mar em seco, meu irmão. Ele levanta o cajado, o mar no lugar mais raso que tinha, levanta uma parede do lado, levanta outra parede do outro, e Moisés diz assim: pode passar, porque só o Senhor é Deus. Aleluia. No livro de Êxodo, no capítulo de número 16, conta a história do povo que estava no deserto, passando fome, sentindo vontade de comer um pão, sentindo vontade de comer carne. Eles clamam a Moisés. Moisés diz: espera aí que eu vou falar com o Todo-Poderoso. Ele dobra os joelhos e diz: Senhor, o teu povo está com fome. Ele diz assim: todo dia de manhã, só não no sábado, de manhã cedo haverá pão chamado maná do céu, e vocês vão recolher e vocês vão comer. E de tarde pode preparar as redes, porque eu vou mandar codorniz. Vocês vão comer pão e carne todo dia nesta terra. Um Deus que sustenta. A Bíblia diz que Ele é o mesmo de ontem. Em Deuteronômio no capítulo 8, você vai ver que Israel, a Bíblia diz que por 40 anos, Araguaci, eles caminharam no deserto. Tem gente que usa a roupa uma vez, ela já se estraga. Tem gente que passa às vezes uma semana com a roupa, ela já desbota. Tem gente que passa às vezes 3 meses e já tem que trocar o guarda-roupa. E por aí vai. Porque a roupa envelhece, o sapato, o solado se desgasta, ele começa a abrir, ele começa a se desgastar. Mas em Deuteronômio no capítulo 8, fala que por 40 anos o povo de Israel caminhou do deserto de um lado para o outro. E a Bíblia diz no capítulo 8 que nenhuma das roupas envelheceram e que nenhum solado do pé se estragou. Só Deus faz isso, Ele é Deus que sustenta, Ele é o mesmo de ontem. Quando você olha para Josué no capítulo de número 6, a Bíblia diz que Israel chega diante da cidade mais intransponível que existia naquela época. Na região de Canaã tinha uma cidade chamada Jericó, cujas muralhas, historicamente, a altura delas era de 6 metros, mas a largura dela caberia 2 carros andando um do lado do outro, de tão larga que era ela. Quando os exércitos vinham tentar combater contra Jericó, eles entravam nas muralhas e os arqueiros começavam a lançar as suas lanças e matavam e derrotavam, e até aquele dia ninguém tinha derrotado o exército de Jericó. A Bíblia fala que o Deus de ontem, do passado, chama Israel e diz assim: tem 7 voltas nessa muralha intransponível. Na 7ª, toca a trombeta, toca chofar, e eu quero todo o povo adorando, glorificando, dizendo: a Ele é Adonai. Eles deram a primeira e o pessoal lá em cima com seus arcos e flechas, eles estavam a uma certa distância, eles estavam olhando Israel rodeando com os sacerdotes em volta daquela muralha, dizendo: esses caras são loucos. Deu a primeira, deu a segunda. Na 7ª, Josué diz assim: pode adorar, pode glorificar, pode exaltar. Quando eles começam a dar glória, os sacerdotes começam a tocar o chofar, o som de buzinas começa a raiar. A Bíblia fala que a muralha começa a se tremer, e aquilo que era intransponível vira poeira diante do exército de Israel. Esse é o Deus de ontem. Quando você chega no capítulo 10 de Josué, você vê uma das coisas mais sobrenaturais
que a ciência nunca vai conseguir explicar. 5 reis em Josué capítulo 10 se levantam contra Israel. Nós vamos agora matar esse povo que está dizimando todas as nações aqui ao redor. Se levantam 5 reis poderosos, e eles eram habilidosos. Por que eles tinham habilidade de guerrear à noite? Eles não tinham muita habilidade durante o dia, mas à noite eles eram especialistas. Eles se tornaram o exército que vencia durante a noite. Em Josué, no capítulo de número 10, você vai ver que os 5 reis se levantam, e o dia está para findar. Josué clama e diz: Senhor, se chegar à noite aí o negócio vai arrochar, como é que vai ser aí? Aí Deus diz assim: olha para o céu. Deus vai lá e para o sol ao meio-dia, para a lua lá no canto, diz assim: pode batalhar enquanto vocês não terminarem a batalha aí. O sol não vai se mover. O sol ficou parado olhando o exército de Deus na terra, batalhando, aleluia. O sol, meu irmão, parou para este Deus. É o Deus que eu e você servimos. Oh, glória. E eu vou me apressar, porque você vai ver no livro de Isaías, no capítulo 37, um exército assírio de 185 mil soldados, meu irmão. Não estamos falando de 185 pessoas, não. 185 mil soldados se reúnem assim: nós vamos dizimar agora Israel. Eles cercam Jerusalém, nós vamos matar todo mundo. Eles clamam ao Deus de ontem, do passado. E o Deus diz assim: quem é o menor anjo aqui que está disponível? Apresenta-se o anjo mais ralado da escala de anjos, o mais fraquinho de todos. Assim: Senhor, eu estou aqui, estou sem fazer, desce. Vai lá e mostra quem é Deus. A Bíblia diz que um anjo só, meu irmão, foi só um anjo, matou 185 mil soldados. Quando Israel olhou aquilo assim: quem é esse? Começaram a gritar: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Oh, aleluia. Você vai ver Deus levantando em Juízes, no capítulo 15, Sansão se levanta diante de todos aqueles homens que eram adoradores de Baal. Os filisteus, eles eram maus, irmãos. Levanta-se um exército de 1000 homens. Agora a gente mata Sansão. Vamos acabar com esse juiz em Israel. Vamos acabar com essa palhaçada de Israel achar que é o cara. Sansão não tinha uma faca, não tinha uma arma, não tinha uma espada. E ele olha um exército de 1000 homens vindo contra ele, armados até o dente. Ele olha uma jumenta, só os ossos dela, morta. Ele pega a queixada daquela jumenta, e Deus diz assim: eu só preciso disso, pode ir, pode ir, pode ir. Ele mata 1000 homens com uma queixada, porque Deus estava com ele. Você olha a 1 Reis, no capítulo 18, Israel, afastado de Deus, adorando a Balaíns, adorando a Astarote, adorando a deuses pagãos. Deus levanta Elias, sobe no Monte Carmelo, ele ora e Deus manda fogo cair do céu e consome todo aquele altar. E você conhece a história. Depois ele ora e diz assim: manda a chuva. E a natureza diz assim: eu tenho que obedecer à ordem do Todo-Poderoso, porque é o mesmo Deus de ontem, é o de hoje e será o de sempre. Aleluia. Uma das coisas mais incríveis, histórias mais lindas que eu vejo na Bíblia está em Juízes, no capítulo 6. 135 mil midianitas estavam diante de Israel. Nós vamos matar agora. Vamos dizimar esses camaradas. Aí a Bíblia diz que se levanta em Israel um exército de 32 mil soldados para lutar contra 135 mil. Deus vai dizer assim: o que é isso aí, Gideão? Está aqui, Senhor, nós temos 32 mil combatentes aqui para poder lutar. Eu disse: como assim? 32 mil? Para lutar contra 135 mil? É o que nós temos, Senhor, disponível. Eu disse: não, você não entendeu, você entendeu errado. Você serve ao Deus Todo-Poderoso. Manda voltar. E foi voltando, ficaram só 300. E olha o que é lindo:
Porque o melhor do que ver só 300 irem para a batalha. A Bíblia diz que Deus diz assim: olha, vai lá no exército deles, vai lá no acampamento onde eles estão, chega lá de noite. Quando for de noite, você vai fazer o seguinte: você vai arrodear e vocês vão formar em 3 cercos. Quando for na hora certa que eu der o alarde, vocês vão tocar buzinas e deixa que o resto acontece. Eles se levantam de madrugada, vão em volta de todo o exército midianita, 135 mil soldados. E aí a ordem de Gideão para os 300: ninguém é para sair para batalhar, ninguém é para fazer nada. A ordem de Deus é só para tocar buzina. Eles começam a tocar buzina, e a Bíblia diz que os próprios soldados midianitas se levantaram e começaram a matar uns aos outros. Deus é Deus que faz coisas grandiosas quando você está com Ele. Quem crê que Ele é o mesmo de ontem? Aí a gente chega no Novo Testamento, aí que a coisa fica bonita, meu irmão. Porque se a Bíblia diz que Ele é o mesmo Deus de ontem, quando você olha para o Novo Testamento, você vê Jesus chegando, curando cego, paralíticos, surdos, mudos, corcundos, leprosos, alimentando com 5 pães e 2 peixinhos, mais de 5 mil homens. Você vai ver Ele libertando endemoniados, ressuscitando mortos, e coisas gloriosas Jesus fazendo, até o dia em que Ele chega diante da cruz e diz assim: eu preciso vencer por eles, eu preciso vencer para eles. Ele é crucificado, passa 3 dias embaixo da terra, e no terceiro dia, quando ressuscita, Ele diz: todo o poder no céu e na terra foi me dado, aleluia. Ele é o mesmo de ontem. Ele não mudou, Ele continua sendo o mesmo, Ele continua sendo grandioso, Ele continua sendo poderoso, Ele continua sendo Deus de milagre, Ele continua sendo Deus. Aleluia. E Deus ia falando comigo de madrugada. E é óbvio que eu não posso falar tudo o que eu escrevi, senão nós passaríamos a noite aqui. Porque cada uma dessas histórias Deus foi trazendo a minha memória de tudo que Ele fez no passado, de quão grandioso Ele é no passado, de tão glorioso Ele era, das coisas sobrenaturais que Ele fazia, porque amava os seus filhos. Quem é filho de Deus aqui? Levante a mão e diga glória. Aleluia. Aleluia. Mas eu vi Deus no passado. Durante a madrugada eu dizia: Deus, mas Tu és também o Deus do presente, porque a Tua palavra diz em Hebreus 13:8 que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Deixa eu lhe dizer uma coisa: Jesus não mudou, irmãos. Ele continua curando quem precisa de cura, Ele continua libertando quem precisa de libertação, Ele continua sarando quem precisa ser sarado, Ele continua renovando quem precisa de renovo, Ele continua derramando da sua graça, Ele continua batizando com o seu Espírito Santo, Ele continua dispensando sobre a sua igreja os dons sobrenaturais, Ele continua visitando nas madrugadas, Ele continua acordando crentes para poderem orarem e buscarem a presença dEle, Ele continua trazendo renovo àqueles que estão abatidos, Ele continua sendo água viva para quem está no deserto, aleluia. E é curioso porque quando a Bíblia fala que Ele é o mesmo de hoje, há uma conotação muito forte aqui, porque o mesmo Cristo de ontem, que foi anunciado pelos profetas, que veio ao mundo e entregou a sua vida em resgate do seu povo, hoje está na presença do Pai, como representantes daqueles que o servem. A Bíblia diz que Ele está à destra de Deus, assentado à destra de Deus. E sabe o que Romanos capítulo 8, versículo 34 diz? Diz assim: quem me condena? Pois Cristo é quem morreu, antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e que intercede por nós. A sua mulher pode esquecer de você e de interceder por você, seu marido pode esquecer de interceder por você, você pode ter filhos que não intercedem por você, você pode ter um pastor que não ora por você, mas Cristo intercede todos os dias pela tua vida. Todos os dias Ele está à direita de Deus, dizendo assim: olha para Ele, olha para ela, olha para Ele, aleluia.
A carta aos Hebreus, no capítulo 7, o versículo 24 diz: mas este, porque permanece eternamente, tem um sacerdócio perpétuo, falando de Cristo, portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Nós temos alguém, Adivone, que está à destra de Deus, dizendo: olha para ela, olha para aquela dor, olha para aquele lamento, olha para aquele choro escondido, olha para aquilo que ninguém está vendo, olha para aquele fardo. Deus olha, porque Ele é o mesmo de ontem, mas Ele é o mesmo de hoje. O Deus que operava lá no passado continua operando hoje. O Deus que ouvia o povo clamar continua ouvindo o seu povo clamar nos dias de hoje. Quem entende o que eu estou dizendo nesta noite? Estou aqui o Salmo 125, no versículo 1 diz assim: os que confiam no Senhor. Quem confia no Senhor aqui? Fernanda, minha filha, a Bíblia diz assim: os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que não se abalam, mas permanece para sempre. Permanece para sempre. A morte chegará, levará muitos de nós antes do arrebatamento, mas um dia ela vai ter que entender que nós viveremos para sempre. Nós viveremos para sempre, porque Ele é o nosso Deus, o Deus de ontem, de hoje e eternamente. Aleluia. Mas a Bíblia não para por aí. A Bíblia diz que além dele ser Deus do passado, além dele ser Deus do presente, Ele é Deus do futuro. E eu estava conversando com Deus, vindo dizendo: Deus, Tu és o Deus do futuro. Que futuro, Senhor? Quando a Bíblia fala que Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente, me revela que Ele agiu no passado, que Ele age no presente, e que Ele tem nos sustentado e nos guardado, porque Ele agirá sempre. Quem crê nisso? Veja aí o que nos aguarda, segura isso aí. Romanos capítulo 8, versículo 18 diz assim: considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que há de ser revelada. A sua dor não se compara ao que Deus preparou para você. O seu sofrimento não se compara ao que está reservado para você. O que você passa nessa terra não se compara ao que Deus tem guardado para você, meu irmão. Em João, no capítulo 14, versículo 1 ao 3, diz assim: não se perturbe o vosso coração, creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria dito a vocês, mas eu vou preparar lugar para vocês. E quando eu for preparar lugar, voltarei e levarei para mim, para que onde eu esteja, vocês estejam comigo. Há um lugar sendo preparado. Você pode estar morando numa casa alugada, você pode estar morando num lugar que não é seu, você pode estar morando num casebre, ou pode não ter nem onde morar, mas no céu há uma casa especial para você, que será sua. Ele voltará para nos levar para junto dele. Quem crê nisso? Quem crê nisso? Em Mateus no capítulo 6, versículos 31 a 33 diz assim: portanto, não se preocupem dizendo que nós vamos comer, que vamos beber, ou que vamos vestir, porque os pagãos, eles correm atrás destas coisas, mas o Pai Celestial sabe o que vocês precisam dela. Busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Ele é Deus que nos sustentará para sempre. E quando eu olho para a palavra de Deus, Filipenses no capítulo 3, versículo 20 e 21 diz assim: a nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador. Quem espera? Quem espera? Quem espera? E a Bíblia diz assim: o Senhor Jesus Cristo, pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio, Ele transformará. Olha que coisa tremenda que o versículo 21 diz: Ele transformará os nossos corpos humilhados, tornando-os semelhantes ao corpo glorioso. Você pode ser gordo, feio, horrível, ter cabelo assim, cabelo assado, você pode ser o que for, mas no céu você terá um corpo glorioso como o dele. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9, diz assim, olha que coisa linda: todavia, como está escrito, olha isso, pastor, isso aqui é muito lindo. O texto diz assim: olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu,
mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Aleluia. E Deus ia me confortando, porque muitas vezes você pode ter tudo, meu irmão, e sentir-se tendo nada. Quem já experimentou isso aqui? Você tem o que comer, mas se sente com fome. Você tem onde dormir, mas não está agradado da casa. Você tem alguém do lado, mas é como se estivesse sozinho. Você está vivendo num emprego, mas você não está satisfeito. E você não consegue entender. E aí, deixa eu lhe falar, é impossível a gente realmente se satisfazer completamente nesta terra. Sabe por quê? Nós não somos daqui, nós somos de lá. A uma herança é lá. Nossa alma deseja voltar para lá, porque de lá ela veio. Nós queremos voltar para lá. Quem entende o que eu estou dizendo? Em Isaías, no capítulo 40, no versículo 30 e 31, diz assim: até os jovens se cansam e ficam exaustos, os moços tropeçam e caem, mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam como águas, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Sabe por quê? Porque na nossa esperança bendita do Senhor nós encontramos força para continuar. Ele é hoje, ontem e eternamente o seu Deus. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 16 a 18 diz assim: por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos. Olha o que Paulo fala, meu irmão. Quando Deus me trouxe a esse texto de madrugada, eu disse: Deus, tu está falando com tanta gente, inclusive comigo. Ele diz assim: por isso não nos desanimemos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória externa, que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, não no que se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Há coisas tremendas para você que você não consegue nem ver. Quando você olha para a palavra de Deus, em Apocalipse, no capítulo 21, no versículo 3 ao 4, o Senhor falava nessa madrugada, dizia: Deus, tu és tremendo. Ele diz assim: ouvi uma forte voz que dizia do trono assim: agora o tabernáculo de Deus está com os homens. Olha o que nos aguarda, com os quais ele viverá, eles serão os seus povos, o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Escuta essa aí: ele enxugará dos olhos toda lágrima, não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, não haverá sofrimento para aquele lugar que nós um dia moraremos. Ele é o mesmo hoje, ontem e eternamente. E para finalizar, em Lucas, guarda isso, no capítulo 21, no versículo 33, isso aqui quem disse não foi Paulo, não foi Pedro, não foi João, quem disse foi Jesus. O versículo 33 diz assim: os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Tudo vai se cumprir, tudo vai se cumprir. Cada promessa, cada palavra, cada texto, cada verso, cada vez que Deus diz eu estou contigo, vai se cumprir. Cada vez que Ele disse eu estarei sempre ao teu lado, vai se cumprir. E sabe por quê? Porque Ele é o mesmo Deus de ontem, Ele é o mesmo Deus de hoje, Ele é o mesmo Deus de sempre. Há uma recomendação curiosa no livro de Coríntios, 1 Coríntios 13. Paulo ele usa um tripé para falar de algo que nos sustentaria até que o Senhor voltasse. Quem espera a vinda de Cristo aqui, diga glória a Deus. Existe um tripé interessante em 1 Coríntios 13, versículo 13. Agora diz assim: agora pois permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, mas o maior destes é o amor. A fé é a certeza de que Ele virá, que Ele intervirá, que Ele fará alguma coisa. Quem crê nisso? Eu creio. A esperança é o que alimenta a minha fé, é ela que mantém vivo no meu coração a crença de que tudo um dia mudará, que tudo um dia terá valido a pena, que eu vou olhar e dizer assim: valeu a pena, Deus.
valeu a pena sofrer, valeu a pena perder noites de sono, valeu a pena ser perseguido, valeu a pena se sentindo só, valeu a pena percebendo que você caminha só. Hoje eu estava conversando com o pastor Fábio, dizendo que um dos chamados mais difíceis que existe é para ser pastor. Quando você vê toda essa glória que alguns pastores na televisão demonstram, isso não é real, isso é mentiroso, isso é fictício. Pastores caminham só. Você, quando está com problema, você procura um irmão, procura uma irmã, e quando não se resolve com ele, você procura o seu pastor, e o seu pastor lhe traz uma palavra, ele lê um texto, ele ora com você, você se renova, sai daquele gabinete, ou sai para sua casa alegre, feliz, abraçado por esse pastor. Mas quando um pastor precisa de socorro, ele não pode contar nem com a esposa dele. Ele só pode contar com Deus. E sabe o que é interessante? É que todas as vezes que a gente se acha, não é verdade, pastor Fábio, que estamos sozinhos, Deus usa um cachorro, Deus usa um animal, Deus usa uma pessoa, um passarinho passando, Deus usa um vento. Mas Deus faz a gente entender: você não está sozinho, porque eu sou contigo, aleluia. E Paulo fala que eu tenho que manter um tripé vivo dentro de mim, eu tenho que manter a fé, a esperança. Mas ele fala que o amor é algo diferente, porque o amor é o combustível que me faz nunca desistir. O amor pela obra, o amor por este Deus, o amor em gratidão por aquilo que Ele era, por aquilo que Ele é, por o que Ele será. O amor que mantém vivo uma chama de dizer: vale a pena sofrer por Ele, porque Ele morreu por meus pecados. Vale a pena passar o que for por Ele, porque Ele perdoou os meus pecados, porque Ele me libertou, aleluia. Vale a pena, vale a pena, vale a pena, meu irmão. É interessante, eu já vou encerrar. É interessante que o corpo humano, se os olhos pararem, se os seus olhos pararem de funcionar, o resto do corpo continuará funcionando. Você vai ouvir, você vai falar, você vai andar. Se por algum motivo você ficou mudo, o resto do corpo vai continuar funcionando. Você vai continuar a ver as coisas, a caminhar, a tocar, a pegar, a sentir o cheiro. Se você ficou paralítico, meu irmão, e por algum motivo a sua coluna foi atingida e você não consegue andar, ou ficou tetraplégico, não consegue andar nem se mexer, mas você está ali ainda vendo, com condições de falar. Mas se o seu coração parar, o corpo inteiro morre. Quando a morte cerebral acontece em um paciente, os médicos têm a difícil decisão de desligarem o aparelho, porque o corpo inteiro ainda está funcionando, menos o cérebro. Por quê? Porque o coração está batendo. Enquanto ele estiver batendo, há vida ali. Enquanto estiver batendo, tem alguma coisa funcionando ali. Quando eu olho para a palavra de Deus, eu vejo Paulo falando que o amor que emana do nosso coração, que o amor que emana daqui de dentro, tem que ser o mais forte de todos. Ele está dizendo que eu preciso manter vivo este amor por este Deus, que é o Deus de ontem, de hoje e de eternamente. Quando eu olho para Paulo falando sobre isso, ele fica tentando dizer: o amor é o maior destes. Ele está falando: você precisa entender que você amando este Deus, Ele nunca te abandonará, porque mesmo quando você não o amava, Ele esteve lá. Mesmo quando você não o queria, Ele foi até onde você. Mesmo quando você o rejeitou, Ele foi e te salvou. Quem entende o que eu estou dizendo? Fique de pé aqui, por favor. Fica aí. Quem precisa aqui de renovo? Canamaço, decamanabaçu, decamanaia. Nessa geração nós somos extremamente atacados aqui, ó. Nunca Satanás conseguiu atingir tanto a igreja de Cristo na mente minha como atingiu hoje.
Quantos aqui já não tentaram tirar a própria vida, mesmo depois de crentes? Quantos aqui não entraram em depressões terríveis? Quantos não estão aqui precisando de tomar medicamentos psiquiátricos? Quantos de nós não estamos conseguindo dormir? Para dormir uma noite precisamos tomar um remédio. Nunca fomos tão atacados no nosso emocional como somos hoje. Não é à toa que nos Estados Unidos o índice de pastores que estão tirando a própria vida causou um alerta mundial dentro da igreja cristã. Porque o que não se via dentro da igreja era isso, porque a igreja era o último refúgio na terra. Você estava doente, corria para a igreja. Estava com problema, vá para a igreja. Você podia ser um ímpio, mas chegava alguém ruim da mente ou coisa, você dizia assim: rapaz, procure uma igreja, vá para a igreja. Só que hoje Satanás ele entrou dentro da igreja. Ele opera às vezes do nosso lado, ele opera às vezes no púlpito, ele opera às vezes no cântico, ele opera aí onde você está, ele fica na nossa mente, atingindo, atacando, massacrando, tentando anular a nossa fé, tentando nos fazer olhar apenas para o que não está dando certo, Rosana, olhar para aquilo que não deu certo, olhar para as tristezas, olhar para os problemas, e ele consegue muitas vezes nos fazer perder o foco. Mas eu vim aqui nessa noite lhe dizer, e eu quero que você saia daqui com essa certeza no seu coração: Deus não mudou, Deus continua sendo esse mesmo Deus glorioso, Ele continua sendo poderoso. Satanás pode ter se levantado nessa última geração para tentar nos atacar e nos derrotar, mas a Bíblia diz que Ele é o derrotado, e que em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. Jesus, antes de subir para a glória, ele disse assim: eu tenho vos dito isso para que em mim tenhais a paz. É só nele que eu encontro paz. Não é na esposa, não é no marido, não é no emprego, não é no bem social, não é na igreja. Eu só encontro paz, é nele, é nele, é nele, é nele, é nele. E a Bíblia diz: em mim vocês encontrarão a paz, porque no mundo vocês terão aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo, eu venci o mundo, eu venci esse mundo, eu derrotei ele por vocês. Você é chamado em Romanos 8 de mais do que vencedor por aquele que te amou. E Paulo, escrevendo aos Romanos, ele diz assim: está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Olha o que Paulo entendia. Somos crentes mimimi, somos cristãos mimimi. Qualquer coisa a gente abandona a fé, qualquer coisa a gente deixa a igreja, qualquer probleminha a gente abandona, qualquer coisa a gente larga de fazer a obra, qualquer coisa a gente desiste, qualquer coisa. Parece que a gente não conhece essa palavra. Você sabe o que Paulo já na época dele dizia: todos os dias eu sou entregue à morte, todos os dias eu sou entregue à morte, todos os dias eu sou reputado como ovelha levada ao matador. Olha o entendimento de Paulo. Ele olhava para seu corpo nesta terra e dizia: isso é transitório, vai passar. Ele olhava para suas dores, as aflições, quando prendiam ele, quando arrastavam ele, quando apedrejaram ele, quando chicotearam ele, ele sentia muita dor. Mas ele dizia: eu não desistirei. A Bíblia fala de Estevão, que estava sendo apedrejado, e ele olhava para os céus e dizia para eles: vocês estão me matando, não está doendo, mas eu estou vendo os céus abertos, eu estou vendo Jesus ao lado de Deus, e ele está dizendo: vem, 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 vem. Há um céu que nos aguarda. Você está de passagem nesta terra. Não é aqui que tem que estar a nossa esperança, não é aqui que tem que estar o que nós almejamos, é nele. É por isso que nós estamos vivendo para ele, estamos vivendo por ele, para a glória dele. A última coisa que o Senhor me fez ver, está no versículo 37 de Romanos 8, que diz assim: mas em todas estas coisas, irmãos, é em todas estas coisas, não é em algumas coisas, é em todas estas coisas, somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou, por aquele que nos amou. Há alguém que te ama como ninguém te amou.
Há alguém que te ama como ninguém te amará. Há alguém que te ama como ninguém poderá fazer por ti o que Ele fez. E este alguém está aqui nesta noite. E Ele quer te renovar a fé. Ele quer fazer com que você entenda que seu chamado é importante. Que foi Ele quem te escolheu. Foi Ele quem te separou. Foi Ele quem te chamou. E este Deus está aqui nesta noite. E tudo que você precisa dizer: Deus, olha para mim nesta hora. Porque Ele está aqui nesta noite. Quem crê nisso? Quem crê nisso? Quem crê nisso? Ele está aqui. Ele está aqui. Ele está aqui. E Ele é um Deus de renovo. Ele é um Deus que faz milagre. Ele é um Deus que ainda cura. Ele é um Deus que ainda liberta. Ele é um Deus que ainda pode chegar para você e dizer: você não precisa desse medicamento. Você precisa de mim na sua vida. Porque Ele é poderoso para te curar. Quando eu terminei de escrever esta mensagem, eu estava em lágrimas dizendo: Senhor, Tu és o mesmo de ontem. Tu és o mesmo de hoje. Tu és e sempre serás eternamente o mesmo Deus. Tu és imutável. Tu és inigualável. Tu és incomparável. Tu és insofismável. Tu és impossível de se medir. Tu és grandioso. Tu és poderoso. Tu és glorioso. Tu és o grande eu sou. E nós cantamos, adoramos, exaltamos aquele que era, que é, que há de vir para buscar a sua noiva. Seja renovado nesta noite. Seja renovado nesta noite. Diga para Ele: Senhor, me renova, me renova, me renova. Renova a minha fé, renova a minha fé. Renova a minha esperança, renova a minha esperança. Renova este amor dentro de mim. Renova, 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 renova. Deus está aqui para renovar. Deus está aqui para renovar. Deus está aqui para renovar. Porque Ele é o mesmo que fez milagres no passado. Ele continua sendo o mesmo. Aleluia. Volte a adorar como você adorava. Volte a glorificar como você glorificava. Volte a exaltar como você exaltava. Volte a cantar como você cantava. Volte a pregar como você pregava. Volte a caminhar como você caminhava. Deus é contigo, Deus é contigo, Deus é contigo. Outros me conhecem só de ouvir falar. Alguns são de perto, outros de longe. Com licença, eu vou me apresentar. Sabe quem eu sou? Eu sou aquele que te ouviu chorar. Olha ele falando. Eu sou o único que escolheu ficar. Amigo confidente, o pai que sempre sabe te aconselhar. Mas conhecido como Yeshua, o pão da vida, Jeová Rafa. Eu sou a luz no fim do túnel, a força quando a sua acabar. E se precisar, é só chamar. Não preciso de formalidade. Eu quero intimidade. Eu sou teu pai. É só chamar. Não é sobre religiosidade. Eu quero intimidade. Sabe quem eu sou? Eu sou aquele que te ouviu chorar. Eu sou o único que escolheu ficar. Amigo confidente, o pai que sempre sabe te aconselhar. Mas conhecido como Yeshua, o pão da vida, Jeová Rafa. Eu sou a luz no fim do túnel, a força quando a sua acabar. E se precisar, é só chamar. Não preciso de formalidade.
eternidade eu sou teu Pai, é só chamar. Não é sobre religiosidade, eu quero intimidade. Você já percebeu que Deus está aqui nesta noite? Que Deus veio visitar você aqui nesta noite. Canamanto, Decamas, Lamanaia. Você já percebeu que Ele está aqui para perdoar, para libertar, para sarar, para transformar, para renovar, para fazer. Canamanasu, Decamanaia. Oh, esconderijo, não estou sozinho, tu estás comigo. E vê porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalha, seu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo. Eu creio em ti, haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo. Eu creio em ti, eu não vivo do que vejo, vivo do que creio, irás prover de novo. Eu creio em ti. A Bíblia fala que quando eu estou fraco, Calaço, Decamando, aí é que eu estou forte. Porque quando a gente está fraco, a gente não tem no que confiar, a gente não tem para onde correr, a gente não tem para quem pedir ajuda. Então a gente dobra-se diante dele e diz assim: Pai, e como um renovo, Ele vem chegando, Ele vem chegando, Ele vem chegando, Ele vai nos abraçando, Ele nos faz nos entender. E é quando você está fraco, aí você está forte, porque a sua confiança está nele, a confiança está nele, aleluia. O mesmo do passado, o mesmo de hoje, o mesmo de eternamente, aleluia. Como eu sinto a presença dele nesta noite. Ele está aqui nesta noite, Ele está aqui nesta noite, Ele está aqui nesta noite para renovar, para encher o teu coração de gás espiritual. Volte a falar em línguas com eles. Deus também, na casa de meu pai, amo das moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito, vou preparar-vos um lugar. Eu virei, vos levarei para mim mesmo, mas conhecereis o caminho para onde eu vou. Eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Em verdade eu fugio, porque eu vou para o Pai. Mas aquele que crer em mim, Escute isso. obras maiores faz. Pare de dar desculpas. Pare de dar desculpas
desculpas, pare de dar desculpas, pare agora de dar desculpas para este Deus. Ontem eu estava dando aula, no meio da aula eu passei mal, quase desmaio. Uma irmã se levanta correndo, vai lá para me segurar, porque ela percebeu que eu ia até. Quando terminou a aula, meu amigo, meu irmão, Caio, chegou para mim e disse: pastor, cancele a pregação, vá para casa, vá deitar. Eu disse: eu não posso. Vim pregar, preguei. Quando saí daqui no caminho, indo para o aniversário de Cristininha, eu disse dentro do carro para a Maíra: eu não vou demorar lá, porque eu quero ir para casa, quero dormir, eu quero amanhecer o domingo inteiro dormindo, eu quero amanhecer para acordar 10 horas da manhã. Quando eu estava lá, que eu entrei no aniversário de Cristininha, Valmir chegou e disse assim: pastor, o senhor já viu a mensagem que eu mandei para o senhor agora? Eu disse: não. Aí ele começou a rir, disse assim: dê uma olhada aí. Quando eu olho a mensagem, disse assim: pastor, nós precisamos da sua ajuda, que o senhor esteja aqui de manhã cedo no mutirão com os irmãos. Para aquilo ali, eu disse, fui lá um dia, eu disse: vamos lá, amanhã cedo eu estou lá. No caminho até discuti com Maíra, porque ela disse: não está vendo, tem que aprender a dizer não, diga não, para casa, você tem que descansar. Eu não posso dizer não para ele, só que quando eu cheguei de manhã lá na obra, o irmão chegou para mim e disse assim: pastor, está vendo aquele irmão bem ali? Sim, eu sei, lá da congregação. Ele outro dia saiu 4 horas da manhã de casa, porque não tinha um real no bolso, ministros. Mas ele ouviu falar que até o mutirão ele saiu 4 horas da manhã do São Francisco, meu irmão, e foi andando até o Jardim Tropical. Eu me vesti o capuz de vergonha para Deus. E Deus, quem sou eu para me negar a fazer a tua obra nesta terra? Até quando você se esconderá? O Senhor está falando nesta noite aqui com vidas. O Senhor está querendo te dizer: te conserta e volta para o teu lugar, volta para o eixo. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus e também em mim. na casa de meu Pai